Boa tarde, alunos! Estamos de novo aqui na sala de aula para história, né? Antes foi geografia, agora é história. Repetindo, não tivemos a aula pelo Google Meet, porque a internet no bairro de vocês está meio ruim. A minha também estava ruim, ela caiu, ficou um tempo fora, então vamos às aulas gravadas hoje. A diferença é que vocês conseguem ver a minha carinha ali em cima, eu olhando para a tela do computador para mostrar o slide para vocês, e às vezes olhando para o celular. Vamos lá, então? Hoje a aula de história sobre Esparta. X História! Essa foto é a representação do rei Leônidas no filme 300. Vamos lembrar que, como eu expliquei para vocês, o filme dá para ser usado como fonte histórica, mas a gente tem que ver a diferença de um filme para a vida real. A gente pode fazer isso mais para frente, essa atividade. Né? Mas iniciando, Esparta. A Esparta, ela ficava na península do Peloponeso, na planície de Lacônia, às margens do rio Eurotas. Por volta ali do século XVIII a.C., os aqueus ocuparam toda aquela região. Lembra? Os aqueus eram um dos povos principais que foram originar Grécia. Então, no século XII a.C., os dórios dominaram aquela região dos aqueus e estabeleceram-se em Esparta. Então, assim que vai ser o surgimento da cidade. Os aqueus dominam a região, depois os dórios vêm e dominam os aqueus. Aqui, ó, aqui é o mapa da Grécia. A gente pode ver aonde fica mais ou menos Esparta. Né? Então temos aqui toda a região da Grécia, né? E ali no Peloponeso, aqui, que é uma península, ou seja, é ligado pela terra apenas por um ponto, que é aqui por Corinto, ficava Esparta, uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Aqui é Esparta, aqui é Atenas, ó, numa outra península que a gente já estudou, tá vendo? Então, quando Doro estabeleceu naquela região, eles tinham um grande conhecimento de armas e de ferro. E isso deu vantagem bélica para eles sobre os habitantes, ou seja, porque eles tinham domínio das armas, eles tinham domínio da ciência da guerra. Então, todos aqueles que moravam ali, alguns aqueus, né, que se mantiveram resistentes à invasão dos dórios, viraram escravos. Lembrando que na Grécia Antiga, os escravos eram ou pessoas pobres ou pessoas que não tinham dinheiro, né, então se davam como escravo para pagar a dívida, ou eram prisioneiros de guerra. Os outros aqueus que não se opuseram à resistência, né, que falaram, não, beleza, vem, toma aí, eu vou aceitar. Eles se tornaram homens livres, né? Não tinham direitos políticos, mas se tornaram livres. E alguns fugiram da região. Então, Esparta se caracterizou pelo militarismo, ou seja, por uma forte presença militar e por ter um governo oligárquico, cujo objetivo era tornar seus cidadãos modelos de soldados exemplares. Ou seja, nasceu em Esparta, vai ser um grande soldado. A sociedade era dividida da seguinte maneira. Né? Tinha os espartanos, que eram os únicos cidadãos da cidade. Eles eram descendentes dos dórios, conquistadores, e dedicavam-se à guerra. Eram donos de terra e de escravos e governavam a polis. Ou seja, praticamente os esparciatas, os espartanos, eram o topo da cadeia social da época. Eles eram o topo da pirâmide. Tinha os periecos, que eram os homens livres, e os ilotas. Ilotas ou ilotas, que a gente vai ver para frente. Os periecos eram homens livres, descendentes dos aqueus. Eram pequenos proprietários cujas terras ficavam na periferia da cidade, pois as terras férteis eram destinadas aos espartanos.
dedicavam-se também ao comércio e artesanato. Apesar de não serem cidadãos, podiam ser convocados para o exército. É aquele tempo, né? Em casos de guerra, se convoca todo mundo que puder ir para a guerra, porque assim temos o maior número de pessoas para guerrear. Então os periecos tinham terras, mas não eram as melhores, porque as melhores estavam com a primeira camada social. E eram homens livres, faziam comércio, artesanato, trabalhavam ali, beleza. Os ílotas eram os escravos em geral, prisioneiros de guerra. Eram propriedade do Estado, ou seja, o Estado detinha o poder sobre a vida deles. Eles eram doados junto com terra aos espartanos. Quando os espartanos ganhavam terreno do Estado, já vinha aquele lote de escravos lá. Eles serviam como... Sabe no MMA que tem o sparring, que é aquele lutador que luta com um lutador grandão para treinar? Eles funcionavam como se fosse um sparring do exército, ou seja, eles chamavam eles para treinar com o exército para aumentar a habilidade de luta, a habilidade de armas, essas coisas. E eles trabalhavam na agricultura e na aula pública e nas obras públicas oriundas do Estado. E como era a política de Esparta, né? Como se organizava? A administração política espartana era uma estrutura baseada na diarquia. Isto é, havia dois reis pertencentes a famílias diferentes. E às vezes eram até famílias rivais, com funções religiosas e militares. Em época de guerra, um rei comandava o exército, enquanto o outro ficava na cidade. Então, era um poder bipartilhado, ou seja, eles compartilhavam, duas famílias compartilhavam o mesmo poder. Além disso, a cidade possuía a Gerúsia, que era um conselho de anciãos, ou seja, pessoas mais velhas, acima de 60 anos, que era conhecido como gerontes, cujos componentes tinham um cargo vitalício, cuidavam da política externa, faziam as leis, escolhiam, né, os outros conselhos e administravam a rivalidade entre os reis. Ou seja, eles eram responsáveis por fazer a ponte entre um rei e outro. Então, a gerúria, eles eram eleitos pelo menos a Pela, que era uma assembleia popular formada por todos os cidadãos maiores de 30 anos. E tinham que aprovar a escolha dos éforos e aprovar as leis. E o que é esse éforos? Eles eram magistrados eleitos anualmente pela Ápela, que poderiam ser reeleitos. Os éforos, eles governavam a cidade, participavam das reuniões da Pela e da Gerúsia e controlavam a vida econômica e cultural, fiscalizavam os reis e podiam vetar os projetos de lei. Ou seja, era como se fosse um conselho, ou era um conselho que organizava essa política, né? Então eles tinham o poder de legislar sobre essas pessoas. E como era a educação em Esparta? Ó, reza a lenda que Licurgo foi o responsável pela organização de Esparta, definindo seu caráter militarista e especificando como deveria ser a educação da criança espartana a partir dos 7 anos. Além de ter influenciado a educação, o militarismo foi fundamental para manter a ordem social em Esparta. E como se dava? A criança dos 7 aos 30 anos, eles tinham uma educação militar do Estado. Eles eram preparados para a guerra e treinavam para suportar a fome e o frio e o cansaço e o sono, ou seja, tudo que pudesse ser um problema na guerra. Eles lutavam para ir contra isso. Essa educação era muito rígida. Em Esparta, as crianças ao nascerem eram avaliadas por seus anciãos. Se houvesse algum sinal de fraqueza ou se apresentasse alguma deficiência física, elas eram jogadas do alto de um monte, pois na concepção da cultura espartana, não estariam aptas a guerrear. Desde a história da Grécia até os dias atuais, muita coisa mudou e essa prática não pode mais ocorrer. Vamos lembrar que hoje a gente sabe que cada pessoa tem que ser respeitada com a sua própria característica. O deficiente físico, o portador de deficiência,
a pessoa que tem surdez, a pessoa que não enxerga, cada um tem que ter seus direitos respeitados no Estado. Só que Esparta não se entendia assim. Se a criança nascia com algum tipo de deficiência, era jogada num poço para morrer lá. Vamos ver se vai pegar aqui essas. Aqui tem um vídeo que mostra uma parte do filme que não vai pegar, mas eu mando para vocês depois no grupo lá. Quando não tinha guerra, quando era um período de paz, os exercícios físicos e militares prosseguiam com o mesmo rigor, ou seja, não mudava o treinamento sendo de guerra e não. Ali temos Kratos falando, ó, paz, eu nunca estou em paz. Kratos, para quem não sabe, é o deus da guerra no jogo God of War, que tem na PlayStation. Aos 30 anos, né, até os 30 anos, a criança treinava para ser do exército. Depois disso, virava um cidadão, eram obrigados a casar, tomavam posse de um lote de terra e de escravos, e as obrigações militares continuavam. Ficavam na caserna durante o dia, ou seja, treinando, e à noite iam para casa. Ou seja, até os 60 anos, você continuava treinando para a guerra. E a partir daí, você se aposentava do exército e ia para a vida política da cidade, daquele grupo de anciãos da Jerúsia. Desde a infância, as mulheres também eram obrigadas a participar do treinamento militar, que lhe dava a força física necessária para produzir filhos sadios e robustos para o Estado. Ou seja, só a mulher treinando conseguiria ter filhos fortes e saudáveis para a guerra. Em época de guerra, quando o exército se ausentava de Esparta, eram as mulheres que ficavam responsáveis pela cidade. De forma geral, as mulheres espartanas eram livres, podendo inclusive ter um patrimônio. Ou seja, diferentemente de Atenas, que a mulher só cuidava da casa, em Esparta a mulher poderia ter um terreno com próprios escravos. Os espartanos eram um pouco mais liberal nesse sentido, com o direito da mulher. Como exercício, eu vou deixar para vocês aqui a seguinte questão. Pesquisar sobre o rei Leônidas, aquele da imagem que eu mostrei para vocês no primeiro slide. Escreve no caderno o que você achou sobre ele. Após isso, eu quero que vocês fotografem e anexem para mim no ProES, que é a atividade da aula 3. Ou me mandem no WhatsApp para me corrigir e dar a resposta para vocês, beleza? Então, gente, até a próxima aula e é isso. That's all. Isso é tudo, pessoal.